E hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia. Aí o assunto fica sério, não é não? A mais rica biodiversidade do mundo ganhou destaque nos últimos tempos pelas ameaças que vem sofrendo aí a sua conservação. Então, essa data foi criada para conscientizar e chamar as pessoas para uma reflexão sobre a importância de se preservar a floresta amazônica. E você de casa, está assistindo o Magazine agora, 3 horas e 54 minutos. Você já parou para pensar? Afinal de contas, esses impactos que a floresta vem sofrendo, eles influenciam na sua vida? De que forma? O Magazine foi buscar respostas para essa pergunta. E você confere agora na reportagem especial de Juliana Silva. Nunca a Amazônia virou notícia. Trabalhos de combate às queimadas. Foram identificados mais de 1.600 focos de incêndio. 52% dos focos de queimadas. O verde, que não parece ter fim, abrange 9 países: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Imagina a diferença que faz para toda essa gente que habita nos aproximados 7 milhões de quilômetros quadrados. O que acontece é que dentro da floresta, como por exemplo o desmatamento, tem consequência em todo o mundo. Somos a maior bacia hidrográfica do planeta. Na Amazônia está 1/5 de toda a água potável do mundo. 20% de toda essa água doce vai parar nos oceanos. Você não vê, mas nesse exato momento, essas árvores liberam e absorvem CO2, o principal gás do efeito estufa. E tudo isso influencia diretamente na sua vida. Quanto maior a perda de biodiversidade, maior a alteração no clima. O efeito estufa é uma das grandes preocupações para a ciência. A temperatura do planeta já está aumentando, é muito claro isso. E a explicação é que está aumentando gases dentro do ar, como o gás carbônico, por exemplo, que são liberados pela queima de combustível fóssil, de gasolina, de gás de cozinha, de carvão, tudo isso está liberando gases. Mas também uma parte vem do desmatamento. Para a natureza, degradação é igual a calor e mortalidade. Então esse vai aumentando a temperatura do planeta, que causa muitos impactos. O pesquisador explica que o clima está interligado em todo o mundo e o aquecimento global já chegou por aqui. Isso modifica as chuvas também, que é muito importante para o Brasil. E aqui na Amazônia também diminui as chuvas. De maneira mais sistemática e mais profunda, informações sobre a temática ambiental. Pilar discutido entre as 7 maiores potências do mundo. Acordo de Paris e até no Vaticano. O verde tem se consumido em chamas. 17% da Amazônia foi desmatada nos últimos 50 anos. E segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, já são mais de 78 mil áreas onde a cobertura verde foi devastada. Um aumento de 84% a mais que o ano passado. Derrubar a floresta na Amazônia, significa não só matar árvores, mas matar também os organismos que dela dependem, inclusive o próprio homem. Água que contribui para a vida do amazônida, mas esse caminho de rio também chega a quem mora longe. E a partir do momento em que a Amazônia tem um papel extremamente importante no equilíbrio do clima, estocando carbono, regulando a temperatura. A Amazônia, eu diria, é meio que o fiel da balança nesse processo. Ao mesmo tempo que sofre
esses efeitos mundiais, ela também contribui para a manutenção do equilíbrio mundial. Nesse cenário de poluição, a grande variedade de peixes também está ameaçada, atitudes que geram grandes consequências. Várias espécies de peixes da Amazônia já estão vivendo próximo dos seus limites de tolerância térmica. Portanto, se a gente tiver um pequeno aumento de temperatura no sistema, muitas dessas espécies desaparecerão porque não conseguirão sobreviver a temperaturas maiores. Desafio para pessoas que assumem o papel de guardiões da Amazônia. Segundo o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, atuam no Amazonas o total de 11.632 ONGs. A gente tem, por exemplo, o Greenpeace, que tem um papel, tem na sua missão investigar, expor e combater de maneira pacífica todo crime e dano ambiental que a gente vê. Tem outras organizações que são especializadas, por exemplo, no processo de monitoramento via satélite, para entender o que está acontecendo com o desmatamento. A gente tem outras organizações que são mais voltadas para a criação de unidades de conservação e para conhecer a biodiversidade da Amazônia, um papel que é essencial, tendo em vista que a gente conhece hoje em dia muito pouco de toda essa riqueza biodiversa que é a Amazônia brasileira. Segundo o Greenpeace, os impactos na Amazônia influenciam em todo o mundo e daqui a 30 anos podem ser desastrosos se não forem freados. Pode virar uma savana, a gente tem muito menos chuva, então a própria agropecuária, que é um dos responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, vai ser super afetada. A Amazônia, ela é um grande regulador climático. Todo dia, ela manda bilhões e bilhões de litros d'água para a atmosfera. Essa água, em forma de vapor d'água, ela ajuda a regular o clima. Se a gente perder a Amazônia, esse clima ele vai se prejudicar ainda mais. As emergências climáticas que a gente vive, elas vão piorar. Ao se cortar, se desmatar e queimar a Amazônia, você vai subir a temperatura global e os eventos climáticos extremos, furacão, grandes secas, grandes chuvas, vão se tornar cada vez mais frequentes. Isso não só no Brasil, porque o clima não tem fronteira. Para a ONG, atitudes como diminuição do consumo de carne e criação de unidades de conservação garantem a sobrevivência da mata. A criação de unidades de conservação e terra indígena, que são comprovadamente a maneira mais eficaz de preservar a floresta. Isso é o que a ciência diz. Por exemplo, deixa de comer um pouco de carne, porque na Amazônia, 65% da parte do que está desmatado, hoje em dia, é pasto. Então, ao repensar a dieta dele, adotar uma dieta mais baseada em plantas, isso vai tirar a demanda por mais espaço para a pecuária. Mas não é só isso. Tem muita coisa que fazemos no dia a dia que a gente nem percebe que agride a natureza. O chuveiro elétrico usa 5% de toda a eletricidade no Brasil. É um número oficial. Uma coisa é um belo monte de energia. E dá para esquentar a água só com a energia do sol, sim. Por exemplo, toda vez que você frear o teu carro, você está, na realidade, desgastando um disco que acaba jogando para o meio ambiente uma quantidade grande de metais. Nós estamos gastando uma imensa quantidade de combustível para movimentar um carro que pesa aí 1.500 quilos para levar uma pessoinha de 70 quilos. Então, se a gente tivesse processos mais modernos para transportes urbanos, por exemplo, a gente não precisaria dos carros. Por que não usamos processos alternativos para produção de energia elétrica, para tocar as coisas nas nossas casas, né? Atitudes que modificam a vida de quem mora aqui. E aqui a nossa Amazônia, aqui, falta cuidar mais dela. A Amazônia é o ouro do mundo. A Amazônia é a nossa fonte de vida. A Amazônia, ela representa a nossa cultura. É como o mundo todo já diz, né? O pulmão do mundo. É uma terra abençoada, uma terra com uma fartura de natureza exuberante.
precisa aprender. Amazonas.